Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Preparados para aula 2 do livro do ano, O Plano Secreto de Jonatas e outras histórias sobre a graça de Deus? Então vem comigo para a aula 2. Para começar, vamos lendo, o nosso verso de hoje. Então, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Gênesis, capítulo 18, verso 14, que diz o seguinte: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E aí, crianças, o que vocês acham? Será que existe alguma coisa que é muito difícil que Deus não consiga? Vamos descobrir na história de hoje. A história de hoje, ela tem o título de Deus proverá. Proverá o quê? O que será que vai acontecer? Olha só, crianças, a primeira vez que Abraão celebrou um aniversário foi quando ele completou 100 anos. Gente, vocês comemoram o aniversário de vocês todo ano? Porque eu comemoro. Agora só, imaginem só, crianças, Abraão comemorou pela primeira vez quando ele completou 100 anos. Como isso foi possível? O que será que aconteceu? Vou explicar, calma aí. Um ano antes, Deus havia mudado o nome dele de Abrão para Abraão. Ele viveu 99 anos como Abrão. E o restante de sua vida, então, ele viveu como Abraão. Foi então assim que Abraão comemorou seu aniversário quando ele completou 100 anos. O novo nome dele significa Pai de Muitas Nações. Crianças, qual é o significado do nome de vocês? Olha só, crianças, eu fui pesquisar o significado do meu nome. O meu nome tem origem hebraica e significa curada por Deus, a cura de Deus. Olha só que legal. E o nome de vocês? O que significa? Dá uma pesquisada. Só que olha só, crianças, na mesma época, Deus também mudou o nome da esposa de Abraão. Sarai, que era o nome da esposa dele, começou a se chamar Sara. E ela era 10 anos mais nova que Abraão. Ela tinha 90 anos. E o novo nome dela significa Mãe de Muitas Nações. Olha só que legal! Abraão significa Pai de Muitas Nações e Sara, Mãe de Muitas Nações. Mas sabe, crianças, infelizmente, Abraão e Sara não tinham filhos. E eles já estavam muito idosos para ter um bebê. Imagina, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Mas eles ainda mantinham a esperança. Sabe, crianças, nada é difícil demais para Deus. E Abraão e Sara, eles descobriram e aprenderam que Deus tem o poder de cumprir as suas promessas. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? O visitante perguntou a Abraão. Deus, ele prometeu para Abraão e para Sara um bebê. E conforme prometido, sabe quem nasceu? Um bebê que foi colocado o nome de Isaque. Isaque era o bem mais precioso de Abraão e Sara. E o nascimento dele trouxe grande alegria para os pais. Abraão estava muito feliz com o cumprimento da promessa de Deus. Seus sonhos se realizaram e ele tinha um lar feliz. Mas então, Deus enviou uma mensagem estranha. Certa manhã, Abraão recebeu uma mensagem muito incomum de Deus. Deus disse para ele o seguinte: pegue seu único filho, Isaque, a quem você ama, viaje até a montanha que eu vou te mostrar. Lá no alto da montanha, no topo, você deve construir um altar. Depois, coloque lenha sobre o altar, amarre Isaque e o entregue a mim como sacrifício. Crianças, e agora?
Abraão teria que entregar Isaque como sacrifício. Claro que Deus jamais teria permitido, né, que Abraão fizesse uma coisa tão terrível com seu filho. Deus, ele não deseja que nenhum de nós se machuque. Mas ele tinha um propósito com esse pedido. Não temos como saber ao certo o que se passava na cabeça de Abraão. Olha só, se fosse eu ia ficar muito angustiada, muito preocupada. Porém, nós sabemos que Abraão obedeceu, porque ele conhecia a Deus e confiava nele. Assim, Abraão preparou Isaque, suprimentos necessários, e os dois partiram. Após 3 dias de viagem, Abraão parou e observou o lugar. Ele avistou uma montanha lá ao longe, um lugar que Deus havia indicado. Imediatamente, Abraão desceu do jumento e começou a subir a montanha com Isaque. Ao chegarem no topo, ele iniciou a construção do altar, colocando então pedra sobre pedra. Ele organizou cuidadosamente a lenha para que pudesse pegar fogo. Finalmente, ele olhou para o seu filho e disse: "Você se lembra da pergunta que me fez quando subíamos a montanha?" Isaque respondeu: "Sim, eu perguntei onde estava o cordeiro para o sacrifício." E Abraão disse para Isaque: "Deus me disse que você deve ser sacrificado." "O quê?" Isaque perguntou em choque. Imagina, ele teria que ser sacrificado, ele era o sacrifício. E Abraão explicou: "Deus quer que você seja o sacrifício." "Pai, o Senhor tem certeza? O Senhor vai fazer o que Deus pediu?" "Deus quer que eu faça isso e precisamos obedecer." Gente, e aí, o que vocês acham que aconteceu? Será que Abraão matou Isaque? Entregou Isaque como sacrifício? Não se preocupe, crianças. Essa história, ela tem um final feliz. Vamos descobrir o que aconteceu. Isaque também conhecia Deus e confiava nele. Ele podia não entender a razão desse pedido, mas ele preferiu obedecer e subiu no altar. No momento mais difícil, no momento que Abraão ia levantar para oferecer Isaque como sacrifício, uma voz do céu interrompeu tudo. "Abraão, pare!" Deus exclamou. "Não toque no rapaz. Eu sei que o seu coração está no lugar certo. Você me ama e provou isso para todos." Com aquele pedido, Deus queria provar seu amor e demonstrar a sua graça. No futuro, crianças, Deus entregaria seu único filho, que é Jesus, assim como Abraão estava disposto a fazer isso por amor. Para honrar a lição que aprendeu, Abraão deu um novo nome à montanha. Ele chamou a montanha de Deus Proverá. E o que nós podemos aprender sobre o amor de Deus com a história que nós acabamos de ler? Olha só, crianças, podemos aprender lições importantíssimas com essa história. Primeira coisa, Deus sempre cumpre suas promessas. Pode às vezes parecer que demora. Às vezes a gente pode pensar assim: nossa, eu oro tanto, Deus prometeu e tá demorando para acontecer. Mas lembre-se que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E Deus sempre cumpre suas promessas. Ele prometeu que Abraão e Sara seriam pai e mãe de nações. E eles se tornaram pai e mãe de nações. Então, primeira lição, Deus sempre cumpre suas promessas. Segunda lição, assim como Abraão demonstrou amor a Deus quando entregou o seu único filho, Isaque, como sacrifício a Deus, ele demonstrou o seu amor por todos nós, por mim e por vocês, quando entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus, ele quer que nós o amemos.
que nós entreguemos nossa vida a Ele. Então, nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Essa é a segunda lição. Então, olha só, crianças. Primeira lição, Deus cumpre suas promessas. Segunda lição, Deus nos ama incondicionalmente e Ele deseja que nós o amemos de todo o nosso coração. Agora, crianças, olha só, vamos fechar os nossos olhinhos para falar com Deus. Senhor, querido Pai que estás nos céus, te peço que esteja com cada aventureiro, que nós possamos a cada dia amá-lo mais e demonstrar o nosso amor a Ti, pregando a todas as pessoas. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olha só, crianças, a aula de hoje acaba por aqui. Lembrando, se vocês querem receber beijos e abraços, comenta lá no nosso post, lá no nosso Instagram, tá bom? E se vocês querem baixar o material da aula 2, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula do livro do ano. Tchau, pessoal!